Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Amém? Que coisa boa estarmos aqui em mais um domingo, louvando a Deus, celebrando a graça que nos alcançou, nos transformou e que tem nos sustentado até aqui. Lembrar da reforma é tomar cuidado, é evitar o descuido de também abraçarmos uma fé morta. Porque, na verdade, no século XVI, os rompantes dos reformadores foi exatamente contra uma igreja mórbida, de uma fé inoperante, de um evangelho que era caricatura do verdadeiro evangelho. E nós precisamos lembrar disso. Há uma tendência em nosso coração de esfriarmos, de murcharmos. Quando a gente olha para os reformadores, eles não estavam apresentando um novo evangelho. A ideia é o mesmo evangelho, o antigo evangelho, para uma igreja que se perdera. E esse é o brado que nós precisamos também ouvir em nossos dias. O brado do verdadeiro evangelho, para a glória de Deus, continuando a reformar a sua igreja. E há um texto que eu trouxe na forma de uma reflexão devocional na terça, mas eu queria expor hoje à noite, que se encontra em Mateus capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 22, eu creio que essa porção das Escrituras pode nos ensinar muito sobre a necessidade de uma contínua reforma. Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22. Mateus 21, versículos 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz. E nós pedimos em nome de Jesus que nada concorra com a Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor destampe os nossos ouvidos espirituais e abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Sua lei. Faça-nos discernir também, ó Deus, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar citando Spurgeon, em um sermão dele em 1889, no Tabernáculo Metropolitano, em Londres. Ele pregou um sermão que transformou-se em livro. E nos idos ali de 2008, 2009 mais ou menos, eu li aquele pequeno livreto intitulado A Figueira Murcha. E aquelas palavras mexeram comigo naquela ocasião e continuam remexendo o meu coração até hoje. E Spurgeon tem algo a dizer logo no início do seu sermão, que eu quero me valer também para um enunciado da nossa fala nessa manhã. Spurgeon diz o seguinte, abre aspas: A profissão de fé, sem a graça divina, é a pompa funerária de uma alma morta. A religião sem a santidade é a luz que vem da madeira podre, o bruxuleio da decadência. A profissão de fé, sem a graça divina, desprovida da legítima graça, é a pompa funerária de uma alma que já está morta. A religião sem santidade, sem piedade, sem verdade, é a luz que vem de uma madeira podre. Isso talvez, à época de Spurgeon, pode ter causado um grande impacto que nós não mensuramos.
Mas ainda hoje, eu penso que essa é uma verdade que precisa ser anunciada na forma de uma denúncia, inclusive. Eu creio que vivemos dias em que a falsa fé, instaurando-se no nosso meio, tem solapado o lugar da verdadeira fé e confundido o nosso olhar acerca do que é o Evangelho, do que é a igreja e coisas dessa natureza. Jesus, aqui nesse pequeno enunciado, que alguns vão chamar de parábola, ele acabara de sair de Jerusalém, onde ele havia sido recebido com muita ovação. Havia uma comunidade celebrante, erguendo as vozes, as mãos e as palmeiras, declarando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E então, com toda a pompa que uma celebridade, que alguém afamado poderia receber, Jesus adentra pelos portões de Jerusalém. Mas sabia ele que aquela mesma comunidade, que com rompantes de euforia gritava dizendo: Hosana, Hosana, mais um pouco à frente, não muitos dias depois, ergueria a mesma voz, estariam mais acalorados, gritando ao pé do monte: crucificam, crucificam, crucificam. Que fé é essa? Que religião é essa? Que ora grita Hosana e que ora declara crucificam? Que religião é essa? Que ora recepciona e abraça o Cristo com grande euforia de coração, mas logo que possível dá um polimento nos pregos para que ele seja cravado numa cruz? Que igreja é essa? Que povo é esse? Que num domingo, por exemplo, levanta as mãos, ergue a voz, canta louvores a Deus, mas quando cruza as portas e vira a chave da segunda-feira, vive a heterodoxia na vida comum. Tem uma boa ortodoxia, aquela boa doutrina que é pregada, enunciada, abraçada, professada, mas não basta muito para que a nossa vida se mostre heterodoxa, confusa, onde ninguém sabe muito bem quem somos. Os nossos atos parecem não ter muita coerência, muita coesão com aquilo que nós acabamos de discursar. Eu não sei se isso parece estranho para você, mas para mim é, porque isso acontece na minha vida. Como é que eu tenho a capacidade de subir aqui e falar da palavra de Deus, mas essa mesma língua, essa mesma boca, esse mesmo coração, esses mesmos pensamentos, logo são atraídos a traí-lo. Logo desvanecemos, perdemos o verdor, é como se a seiva já não existisse mais. Me parece que esse texto fala-nos sobre fé. Eu já o li, reli, meditei, fiz várias devocionais, nunca preguei nesse texto, mas esse texto já pregou muito para mim. Esse texto falou muito ao meu coração, sobretudo porque no final, a partir do versículo 21, aqui nós temos a chave de interpretação do texto. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidades. Talvez a gente possa tentar alocar essa expressão de Jesus ao milagre, dizendo assim: olha, Jesus está ensinando que se você tiver uma fé verdadeira, você será um grande operador de milagres. E você dirá a um monte: precipita-te no mar, e assim acontecerá. Não apenas você declarará palavras sobre uma figueira, sobre uma árvore, e ela murchará, mas além disso, você será um grande e poderoso servo de Deus. Por mais que isso pareça ser subentendido, me parece que o contexto geral não aponta para um método de Jesus para a operação de milagres. Jesus não está oferecendo um tipo de cursinho preparatório para os crentes que desejam aprender a ser miraculosos e poderosos. Parece que não é sobre isso. Jesus parece estar contrastando, e logo na sequência do texto, ele vai afirmar a sua autoridade diante dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, daqueles partidos e das classes religiosas que se estabeleciam como patronos da religião de Israel,
Quando a gente olha para todo o contexto, se você voltar alguns versículos, Jesus entrando no templo, virando as mesas e desarrumando aquela bagunça. Eu não sei como desarruma uma bagunça, mas Jesus desarruma, desarticula aquela fé negociante, aquele mercado que estava instalado dentro do templo. E agora ele faz esse milagre. Ele chama os discípulos dentro de uma relação monstruária, onde ele denuncia o pecado, e ele faz isso através de uma encenação, de um milagre. Não para ensinar sobre milagres, mas para ensinar sobre a verdadeira fé, contrastando com a falsa fé. Me parece que esse é o centro desse texto. Como é que a fé verdadeira se mostra díspare da falsa fé? Como é que eu posso conhecer a fé que abraça o Evangelho? Essa fé que não duvida, essa fé que tem os seus fundamentos na essência daquilo que é obra de Cristo no coração, daquela outra fé, que é estética, performática, que tem aparência, que tem folha, mas que não tem fruto. Me parece que é exatamente sobre isso que Jesus quer falar conosco nessa manhã. Eu quero fazer algumas afirmações e elas vão ser um tanto quanto redundantes. Então eu não vou me delongar em nenhuma delas, porque elas estão entrelaçadas. Mas para mim há algo muito claro. A primeira verdade que a gente precisa aprender aqui é que, segundo Jesus, a falsa fé, eu vou começar pela falsa fé, ela se manifesta através da religiosidade. Veja, enquanto que a verdadeira fé, ela se expressa através de um relacionamento. Eu quero fazer esse contraponto. A falsa fé, ela produz, ela gera, ela se mostra, ela se expressa e se manifesta por meio de ritos, de religião, de fórmulas. Enquanto que a verdadeira fé se evidencia por meio de um relacionamento com Deus. Se você observar o versículo 22, Jesus encerra dizendo assim: vocês podem pedir, vocês podem entrar em oração com o Pai, crendo, mais uma vez, aqui ressaltando a importância da fé, e então vocês vão receber. O que Jesus está fazendo, se não contrastando a falsa fé da religião judaica, com toda a sua imperiosidade, aquela coisa do comando, domínio, com aquela fé verdadeira, que é simples, mas que se evidencia no lugar secreto, estando com Deus e desenvolvendo relacionamento com Ele. Isso não é algo novo. Se a gente olha para a história de Israel, por exemplo, não poucas vezes o Senhor condenou aquela fé que era apenas de lábios. Você deve lembrar que há uma palavra profética dizendo assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você deve recordar também do livro de Isaías, no capítulo 1, quando a igreja se reunia em assembleia solene, e eles prestavam cultos, e eles assumiam todo o calendário das festas solenes judaicas, e eles estavam diante do Senhor, erguendo mãos, levantando a voz, multiplicando as orações. Mas diz a palavra que a resposta divina foi: eu já estou cansado de vocês, e quando vocês levantam as mãos, eu fecho os olhos. Quando vocês multiplicam as orações, eu tapo os ouvidos, porque não dá para associar ajuntamento solene com violência, com maldade. Essa ideia de pessoas que estavam travestidas de piedade, quando na verdade elas estavam vestidas de religiosidade, não é algo novo. Mas parece que esse se torna o grande mote de Jesus: combater essa falsa fé que se apresenta como verdadeira. Se você lê os evangelhos, não precisa ser alguém muito culto e erudito nos estudos bíblicos, basta você fazer uma análise rasa e superficial, você vai descobrir que os maiores embates de Jesus foi exatamente contra esses grupos, que se apresentavam como detentores da fé. Mas, irmãos, isso não ficou encapsulado no momento histórico de 2000 anos atrás. Nós estamos aqui vivendo hoje uma realidade muito parecida, daquilo que poderíamos chamar de nominalismo cristão protestante. Porque durante muito tempo, nós tínhamos aquela ideia do catolicismo nominal.
E nós abraçamos uma fé de ritos e de missas e de formalidades, mas aquilo ali não tem implicações para a vida na segunda-feira. Mas por que não dizer que nós estamos fazendo a mesma coisa? Estamos vivendo essa realidade de um nominalismo, onde as nossas reuniões são sempre muito bem frequentadas. Os nossos encontros e os nossos auditórios são lotados por pessoas que nem sempre estão abraçando a verdadeira fé. É uma fé religiosa, que não se concentra no relacionamento com Deus. Pessoas que ouvem de Deus semana após semana, que agrupam memórias de sermões, sabem temas, estruturas, pontos, que frequentam há anos escolas dominicais, que participam de todas as distribuições de segmentos, trabalhos internos da igreja, mas fazem todas essas coisas na forma de rito, de religiosidade, quando não de autojustiça, tentando por esses meios, quem sabe, comprar o amor e a bênção de Deus. Quem sabe, se você for um cristão fiel e frequentar todos os cultos, estar presente em todas as agendas, você pode receber no final da sua história um carimbo da graça, dizendo assim: você fez a coisa certa. Mas acabamos por descobrir facilmente que Jesus não se impressiona com a nossa religião. É importante que se diga que Jesus não estava se enganando quando aproximou-se daquela figueira e não encontrou outra coisa senão folhas. Alguns levianamente vão pensar que Jesus estava olhando e dizendo assim: agora nós estamos com muita fome, aquela figueira está tão bonita, vamos nos aproximar e comer frutos. E então ele ficou muito decepcionado porque fora enganado, e então lançou uma palavra de maldição. Seria da nossa parte muita inocência achar que o nosso Cristo se engana, que o nosso Salvador foi pego de surpresa, e então ficou tão abusado que fez mau uso do seu poder, amaldiçoando a figueira. Isso não faz sentido quando a gente pensa sobre Jesus. Jesus não se engana. Ele é aquele que inspeciona todas as coisas profundamente. Diante dele, tudo é translúcido, tudo é nu, tudo é patente. Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo, e a sua palavra diz que até as trevas são diante dele como a luz do meio-dia. Como poderia Jesus então estar enganado? Na verdade, Jesus faz uso de toda essa cena para revelar o engano que estava presente no coração daqueles homens, quem sabe até de alguns daqueles discípulos. Mas preste atenção, Jesus não se impressiona com a nossa boa religião. Jesus não se impressiona com o meu bom sermão, com as minhas belas músicas, com a minha Bíblia de 25 centímetros por 8. Jesus não se impressiona com a frequência que eu tenho nos cultos. Jesus não se impressiona com a quantidade de vezes que eu participei do meu pequeno grupo esse ano. Jesus não se impressiona com a quantidade de pessoas que lotam um auditório como esse ou qualquer outro. Jesus não está impressionado com a nossa tecnologia. Jesus não está impressionado com aquilo que performaticamente nós apresentamos diante dele. Se tudo isso for apenas religião e não tiver a ver com a relação profunda do nosso coração em fé e temor diante dele, pouco lhe importa. Ele não está nem um pouco interessado e nem impressionado com os malabarismos que fazemos em nome da fé e em nome da espiritualidade, achando que podemos atraí-lo, atrair a sua atenção, ganhar o seu favor. Pouco importa para Jesus. Ele não está nem aí para isso. Mas nós temos essa coisa conosco. Afinal de contas, vivemos num país em que a religião é estética, é aparente. E agora muito mais nesse momento de celebrização das redes sociais, em que a gente precisa postar o nosso momento de oração, o nosso momento devocional e tudo mais. Jesus não se importa com isso. Talvez para você isso conte, porque lhe promove, lhe coloca numa vitrine, me promove, me coloca numa vitrine. Para Jesus, pouco importa. É interessante que essa coisa da religiosidade, da religião, desprovida da verdadeira fé, ela reaparece nas Escrituras, mas ela também se mostra, como eu falei, por meio de uma forma humana de tentar justificar-se diante de Deus.
Você deve lembrar que logo no início, Gênesis 3, o nosso primeiro pai, Adão, quando ele pecou, o que ele fez? Lembra aí? Ele procurou uma figueira, na verdade, parreira de uva. Ele procurou uma figueirazinha, fez folhas, uma roupinha aqui, tirou as folhas, se vestiu, tentou cobrir a vergonha, a nudez, e disse assim: está tudo certo agora com Deus. A religião, ela se insinua dessa maneira, dizendo assim: eu tenho boas folhas para te oferecer, use-as e estará tudo certo com Deus. Mas eu digo para você, não estará. Não estará. Por melhor que seja a sua performance religiosa, nada estará certo com Deus, se for apenas religião desprovida da verdadeira fé. Enquanto que a verdadeira fé, ela se manifesta dentro de um ambiente simples, familiar, da relação. Jesus então fala da oração, e é importante lembrar quem é que está falando sobre oração. É Jesus. Ele já ensinou antes sobre oração, ele já falou sobre esse tema. Ele disse assim: quando vocês forem orar, ao invés de começarem as orações de vocês com todos aqueles com aquele vocabulário meio que sacrossanto, tentando atrair a divindade, ó poderoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles assim comecem dizendo: Pai, desformulando aquela religiosidade que se faz ouvida pelos grandes berros e gritos e pelas orações públicas dos publicanos, dos fariseus nas praças públicas. Ele está dizendo: mas quando vocês forem orar, lembrem-se, há um Pai que vem em secreto. Vocês não precisam dar atenção e dar performance de homem nenhum. Enquanto que a religião, ela necessita disso, ser vista, ser apresentada na plataforma, no palco. O relacionamento com Deus acontece às vistas de Deus, mas muitas vezes às ocultas, do ponto de vista do olhar humano. E ele diz: quando você for orar, lembre-se, meu querido, entra no teu quarto, fecha a porta, entra em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando você for dar esmolas, o que é que ele diz? Faça isso com a mão, esconda a outra. É óbvio que isso é uma força de expressão. A mão não tem olho para ver a outra dando esmola. Essa não é a ideia de Jesus. Mas faça um esforço para não precisar do impressionismo humano. Faça um esforço para descer dessa plataforma de mostrar para alguém que você é de Deus. Quando você jejuar, joga água no rosto, para não querer mostrar aquela cara de piedade sofrida, dizendo: meu irmão, a vida cristã custou há 4 dias, olha para a minha cara, cheia de olheira, o camarada há 5 dias não escova nem o dente para dizer que está jejuando, não comer nada, terrível. Jesus fala: você não precisa disso. Quando você for jejuar, faz isso também ao teu Pai, que vem em secreto. O que Jesus está ensinando para a gente é que essa performance religiosa não o impressiona. Ele não deseja isso e não está interessado nisso. A verdadeira religião, disse Tiago, ela é prática, ela é do coração, ela se manifesta pela piedade, pela devoção diante de Deus, por acudir o órfão, a viúva, o necessitado, e fazer isso sem necessidade de holofotes. Ele está dizendo assim: se você verdadeiramente abraçou a Cristo pela verdadeira fé, desça desse pedestal da religiosidade mórbida e venha para o ambiente da relação com Deus, como um Pai que deseja encontrar-se com você e comigo, mesmo quando ninguém está vendo. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como está a nossa relação com Deus? Porque escute, eu repito isso, a falsa fé, o máximo que ela poderá produzir, a falsa fé, só poderá produzir uma religiosidade decadente. Mas a verdadeira fé, quando abraçada, não nos leva para o palco, ela nos leva para o secreto, para a relação com Deus, dizendo aqui: Ele e eu nos conhecemos e nos entendemos. A falsa fé produz religiosidade, enquanto que a verdadeira fé gera relacionamento. Uma outra coisa, eu falei que estava entrelaçada com essa, é que a falsa fé,
ela só produz aparência, enquanto que a verdadeira fé, ela transforma a nossa essência, ela está incutida no mais profundo do nosso coração. A falsa fé, ela é visual, é aquilo que todo mundo vê, enquanto que a verdadeira fé, ela é vista no interior, ainda que, vale aqui salientar, que ela se mostra no campo público, porque senão a gente cai num outro erro. E Tiago vai dizer assim, vamos falar da verdadeira e da falsa fé. Ele vai chamar da fé dos demônios e da fé que vem de Deus. Ele diz: a fé que vem dos demônios, ela professa, ela grita, ela esbraveja, ela concorda, ela se assume até como verdadeira do ponto de vista do discurso, mas é fé dos demônios. Enquanto que a verdadeira fé, além de se assumir no discurso, ela é uma fé que atua, que se exercita, que abraça, que toca a vida, que se percebe, também que se mostra, ainda que a sua intenção não seja essa, mas ela se evidencia, porque é como uma candeia que se coloca no alto da casa, ou como um forte, um tipo de luminária que se coloca no alto do monte. É impossível que não se veja, mas a intenção não é: olhem para a luminária, olhem para aquele grande brilho. Não, a intenção é para que, vendo as nossas boas obras, como disse Jesus, as pessoas levantem os olhos para Deus e digam assim: vejam como Deus é glorioso, vejam como Deus é bom. E então aquelas obras, elas glorificam ao Pai que está nos céus. Mas ainda voltando para o aspecto da aparência, versus essência, há uma fala de Spurgeon que eu gostaria de ler, para que você ouça o que ele fala a esse respeito. As pessoas cuja religião é falsa, e eu estou usando o termo fé falsa, frequentemente querem se destacar, pois elas não possuem graça suficiente para serem modestas e reservadas. Elas procuram um lugar de maior destaque, aspiram os altos cargos e forçam um caminho para a influência e liderança. Mas elas não andam com Deus de forma íntima, poucos se preocupam com a espiritualidade particular e, portanto, anseiam cada vez mais, tão somente por serem vistos pelos homens. É uma exibição vã, uma fé morta em nome de um Deus vivo, que revela somente aparência, mas não essência. É interessante o que Spurgeon coloca, porque ele está dizendo o seguinte: via em regra, a verdadeira fé nos fará moderados, fará com que a gente coloque o holofote da cruz na nossa frente, nos levará a esse esconderijo secreto na cruz de Cristo, dizendo assim: é Ele, é por Ele, olhem para Ele. Mas a falsa fé, por sua vez, ela não tem essa graça da moderação, e ela precisa de mais. E o que é que ela faz? Ela precisa de um espaço novo, de um lugar de destaque, porque então verão como nós somos pessoas de fé. Essa ideia de aparência versus essência me lembra também um texto de Apocalipse, quando Jesus, dirigindo-se a uma das igrejas da Ásia, ele diz assim: vocês têm nome de que vivem, quando na verdade vocês estão mortos. É interessante que aquela figueira tinha uma belíssima aparência, é tanto que atraiu a atenção de Jesus. Eu fico imaginando, naquele cenário semiárido, quase desértico do Antigo Oriente, alguém passando, chegando às portas de Jerusalém, olhando de canto e vendo uma figueira, toda bonitona, cheia de charme, de verdor, de brilho, dizendo: ali tem o melhor dos frutos. Quando Jesus chega, ele encontra apenas folhas. Uma observação importante, que vai servir para esse e para o último ponto. A figueira, ela tem um fenômeno de frutificação diferente das árvores mais comuns. Estudiosos vão dizer que a figueira funciona da seguinte maneira: primeiro, os frutos brotam. Então começa lá os pequenos frutos. Depois, aqueles frutos que nascem primeiro, antes das folhas, são revestidos pela folhagem.
E as folhas servem de uma grande estufa que vão amadurecendo aqueles frutos. E a lógica é, se tem folha, tem fruto. Afinal de contas, o fruto antecede as folhas. Essa é a lógica da figueira. O fruto vem primeiro, as folhas vêm depois. Jesus passa sabendo de todas as coisas, mas querendo dar uma lição para os discípulos. Ele olha de longe, vê muitas folhas e todos, não apenas Jesus, mas qualquer discípulo daquele, deduziria: ali há muitos frutos. A lógica poderia ser: se tem aparência, tem que ter essência. Se mostra do lado de fora, tem que ter algo do lado de dentro. Mas por conta do pecado, a gente sabe que nem sempre isso é verdadeiro. Enquanto que a falsa fé se preocupa apenas com o destaque da aparência, somente aqueles que estão abraçados com a verdadeira fé vão se preocupar com o coração. Quem nós somos diante de Deus e não apenas quem somos diante dos homens. É importante, irmãos, que tenhamos uma boa reputação como cristãos. É importante que tenhamos bom testemunho dos de dentro, dos de fora. Isso é bíblico, é salutar, é importante. Mas é interessante que quando Calvino falava sobre o temor de Deus e piedade, coisa dessa natureza, ele costumava dizer que primeiramente piedade e temor a Deus é uma correta relação do homem com Deus. Tem a ver com aquilo que nós somos antes de tudo diante de Deus. Porque se não formos corretos diante de Deus, retos diante de Deus, não o seremos diante dos homens. Mas somente a verdadeira fé pode nos fazer retos diante de Deus. Mas por fim, a falsa fé produz religiosidade, enquanto que a verdadeira fé gera relacionamento. A falsa fé se preocupa tão somente com o destaque da aparência, enquanto que a fé genuína se abraça com a essência, com aquilo que é do coração. Por fim, eu quero dizer que a falsa fé, ela é uma demonstração apenas daquilo que eu vou chamar de folhagem, enquanto que a verdadeira fé, ela tem uma preocupação com frutos. Eu sei que isso vai parecer redundante, eu falei, aparência com essência, folhas com frutos, mas eu quero fazer um destaque diferente para o fruto. Lembra como a figueira se apresenta como uma árvore cujos frutos são precedidos pelas folhas? Aqui a minha ênfase é exatamente essa. É impossível nós considerarmos a vida cristã despossuída dos frutos cristãos. Alguns deles nós podemos falar aqui. O primeiro deles é aquele chamado fruto de arrependimento. Jesus disse que os fariseus, os escribas e todos os religiosos da sua época, eles estavam entorpecidos pela dureza de coração, embebedados pelo veneno da religiosidade, porque na verdade eles não produziam frutos dignos de arrependimento. É interessante que a mensagem do arrependimento foi pregada por Jesus assim às praças, às ruas, nas vielas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Me parece que qualquer figueira que deixa de frutificar, na linguagem de Jesus, é uma figueira que nunca experimentou o arrependimento. E eu vou explicar isso textualmente. Volte comigo para João, capítulo de número 15. Ali não é uma figueira, é uma videira. Mas a lógica se aplica e você vai entender onde é que eu quero chegar. Em João 15, Jesus está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pode avançar, por favor, Neto. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der o quê? Fruto. Ele, o pai, o viticultor por excelência, o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Segura aí, por gentileza. Há uma lógica. A lógica é: quem está e quem permanece em Cristo é aquele que pela graça divina foi enxertado nele como videira verdadeira, e a evidência disso é que ele frutifica. A gente poderia falar de frutos em vários sentidos, mas é importante que se diga que não há nenhuma frutificação na vida cristã que não se antecipe pelo fruto do arrependimento. O fruto primeiro é o fruto do arrependimento, de dizer assim: eu preciso
da seiva que vem dessa videira, porque eu não me basto. Eu sou um pecador, estou perdido. Eu só tenho folhas, e essas minhas folhas, por mais que sirvam de disfarce para os homens, não servirá de disfarce diante do tribunal de Deus, quando então Ele abrir o livro da minha vida, e Ele me expor diante de todos e de tudo, eu não terei como fugir nem como me esconder. Senhor, me arrependo de ser uma figueira que abraçou a religião, mas não abraçou a verdade, que abraçou a aparência, mas não tem essência. Senhor, eu me arrependo. Esse é o fruto primeiro, que é o fruto gerado pela verdadeira fé. Por isso o ponto é, a legítima fé, a verdadeira fé, ela não apenas produz folhas. É importante que as folhas estejam ali. Nesse sermão, Spurgeon vai dizer assim: nós não estamos dizendo que precisamos apenas de frutos sem folhas. Na verdade, precisamos de frutos com folhas, ou de folhas com frutos. Nós não estamos desprezando aquilo que é aparente à vida cristã. Não estamos dizendo apenas assim: seja um bom cristão no seu quarto, seja um bom cristão dentro da sua casa, com seus filhos e com a sua esposa, mas não queira se mostrar como cristão no mundo fora. Não é sobre isso. A ideia é: não tente se mostrar como alguém que tem uma verdadeira fé lá fora, se essa fé não tem produzido frutos dignos de arrependimento no seu próprio coração. É a lógica inversa. No texto de João 15, Jesus ainda vai dizer o seguinte: todo ramo que não frutifica, o que é que ele faz? Ele corta, lança no fogo. O que frutifica, ele limpa, ele disciplina, ele poda, mas quem, estando aparentemente nele, não dá frutos, ele corta e lança no fogo. Deixa eu entrar numa polêmica aqui de 5 minutos. Estava pregando esse texto há um bom tempo e fui questionado dizendo assim: peraí, pastor, e aquele negócio de que todo aquele que está em Cristo, ligado a Cristo e permanece em Cristo, nunca se perde? Eu falei exatamente isso. A última palavrinha aí, permanecer, é a palavra que vai definir o texto de João 15. Preste atenção, em João 13, finalzinho de João 13, acontece algo fantástico. Jesus está ali na mesa, está todo mundo reunido, e Jesus revela o traidor. É o episódio em que Judas sai da mesa e vai ali nas escondidas tramar o plano da traição de Jesus. Pensa comigo quem era Judas. Na época do seminário teve um texto que saiu chamado O Irmão Judas, que deu uma confusão até hoje. Pense em Judas. Quem era Judas? Vamos lá, Judas era um discípulo, não é isso? Judas Iscariotes, discípulo. Era um camarada extremamente zeloso. Era inclusive o brigão da equipe, por mais que Pedro estivesse ali puxando a espada o tempo inteiro, mas pela tradição do partido que Judas abraçava, ele era aquele cara aguerrido, era o militante do grupo. Vamos pensar juntos? E é claro, veja, agora a partir de então é suposição, mas é uma suposição lógica. Judas é aquele que sai de 2 em 2 com algum irmão ali para pregar o evangelho. Em algum momento, Judas não apenas viu, mas ele talvez estendeu a mão sobre o enfermo e o camarada se viu curado. Jesus, ele estava ali, exatamente no mesmo lugar em que todo mundo comeu do pão e do peixe que foi multiplicado. Jesus deu a Judas, como deu aos demais, a autoridade de exercer poder espiritual em seu nome. Judas estava lá, ele era parte do bando. Jesus estava dizendo desde o começo assim: olha, esses 11 sim, esse aqui não, esses 11 sim. Não. A revelação do traidor, ela se dá nesse momento. Até então, era vida normal. Judas estava aparentemente em Cristo. Ele fazia parte do mesmo grupo, da mesma igreja, do mesmo eco. Ele frequentava o mesmo crescer, a mesma classe de escola dominical e participava do mesmo grupo louvor e pregava o mesmo sermão que eu. Estava lá, no mesmo bolo. Era Judas, o discípulo. Se essa página não tivesse sido se revelado do capítulo 13 em diante, seria Judas, o discípulo, como qualquer outro, como João, como Tiago, ou não, era Judas. A ideia de João 15, você tem que lembrar que Jesus, ele interrompe o sermão em João 15, porque ele estava em João 14 e João 16, falando sobre o Paráclito Divino, o Consolador, o Espírito Santo. No meio daquele sermão sobre o Espírito Santo, ele fala da videira verdadeira. Mas quem pode estar em Cristo e depois não está mais, ser cortado e lançado no fogo?
Não faz sentido, porque não bate com a nossa teologia de que nós estamos nele e nunca mais seremos arrancados. As ovelhas estão em suas mãos e ninguém poderá arrebatá-las. Como então alguém pode estar na videira e depois ser cortado e lançado no fogo? A melhor interpretação que eu li, vi e ouvi toda a minha vida foi a relação desse texto João 15 com João 13. Dizendo que aquele ramo que está em Cristo, mas que não frutifica, é o ramo à semelhança de Judas. Aquele que está aparentemente, que tem uma relação meramente superficial, religiosa, de seguidor, de alguém que participa e que experimenta até alguns benefícios da graça, alguns dons do Espírito, voltando agora para Hebreus 6. Ele provou, ele viu, ele estava ali. Mas por que ele não permaneceu? Aí 1 João capítulo 2 vai dizer assim: haviam alguns que estavam no nosso meio, eles se pareciam conosco, mas eles não eram de nós, porque se fossem de nós, o que acontece? Teriam permanecido conosco. Mais uma vez, a expressão permanecer. Nesse sentido, meu irmão, a ideia do fruto é o fruto que provém da verdadeira fé, é o fruto da salvação, que é guiado pelo arrependimento. Judas é essa pessoa que está ali, ele faz parte da grande massa, ele está aparentemente linkado em Cristo, mas ele não é de Cristo, ele não permanece em Cristo, porque se assim o fosse, ele daria verdadeiros frutos, a começar do fruto do arrependimento. No versículo 8 do capítulo 15, revela qual é a vontade de Deus. Nisto é glorificado em meu Pai, em que vocês deem muitos frutos, e assim vos tornareis, e a ideia é, vocês darão evidência de que são meus discípulos. Jesus não negocia a frutificação. Ele está dizendo assim: se você então abraçou a verdadeira fé, é impossível que essa fé não gere no seu coração o verdadeiro fruto da fé, que é o arrependimento e a salvação, ou o arrependimento para a salvação, o arrependimento para a vida. Se você então é alguém que diz assim: eu estou em Cristo, mas a sua vida não frutifica em arrependimento para a vida, em arrependimento para a salvação, você entendeu errado o Evangelho. Você está seguindo outro Cristo, senão o seu próprio coração. A verdadeira fé sempre, sempre, sempre nos conduzirá ao verdadeiro fruto do arrependimento, que culminará na salvação. Agora, a vida cristã ela não termina no ato histórico da salvação. É óbvio que a partir dali há um contínuo chamado para que, como discípulos, sigamos frutificando. A partir dessa fé foi gerada no nosso coração o chamado do Evangelho, é para que a gente continue dando ainda muitos frutos. E aí, meus irmãos, eu encerro fazendo você pensar, e pensei sobre isso. Se imagine agora como uma figueira. E Jesus ele está exatamente nessa manhã fazendo uma passagem de inspeção. E ele vai passando, a começar pelo púlpito, banco a banco, coração a coração, inspecionando a validade da nossa fé, a frutuosidade da nossa fé. Ele está passando agora exatamente aí no seu coração. E a pergunta que eu me faço e que você deve se fazer é se temos frutos que tragam deleite e prazer, o prazer espiritual degustativo para o nosso Cristo. Será que temos alguma coisa? E veja, não entenda isso de forma por obras. Eu já tentei desconstruir todo esse pensamento. Não tem a ver com obras, não tem a ver com as obras para a salvação, tem a ver com as obras que decorrem da salvação, tem a ver com aquilo que acontece depois que a verdadeira fé é gerada no meu coração e eu sou conduzido por essa mesma fé ao arrependimento para a vida. Entenda-se esses frutos não como aquilo que me leva a Deus, mas como aquilo que me lança de Deus para o mundo. É importante que você compreenda a necessidade de uma vida frutífera como cristão. A pergunta que você precisa responder é: se você tivesse que colocar agora os seus frutos de fé num balaio, usando agora a linguagem bem nordestinês,
Você teria condições de colocar alguma coisa nessa manhã, nesse balaio, nesse cesto, dizendo assim: Senhor, está aqui. Há uma música antiga do Dentro do Trono, chamada Corpo de Cristo, e numa parte da música ele diz assim: eu quero ver a tua fé em obras, dê-me os seus frutos e eu os comerei. Fico imaginando se Jesus, agora parando diante de mim, resolvesse fazer essa inspeção na minha vida, na minha espiritualidade, nesse cristianismo que eu abraço, nessa fé que eu professo, se eu teria de fato frutos para apresentar a Cristo, trazendo grande satisfação e alegria ao seu coração, ou se eu seria contado como uma figueira estéril, cheio de religiosidade, de aparência, de folhagem, mas sem nenhum relacionamento com Ele, sem a essência do coração transformado, sem frutos. Essa palavra eu espero que fale ao seu coração como ela fala comigo. Eu tenho olhado para o meu coração, e eu tenho, principalmente por ser pastor e estar aqui no púlpito, a tendência, talvez maior do que qualquer um de vocês, Temístocles e eu e os outros pastores, de sermos figueiras estéreis. Sabe por quê? Porque aqui nós impressionamos. Aqui nós mostramos o nosso bom e o nosso melhor. Aqui nós fazemos um bom recorte da nossa vida. O risco da liderança ser hipócrita é sempre maior do que o risco dos liderados. Porque no final das contas a gente quer mostrar o tempo todo que estamos sempre bem, sempre os gigantes de Deus, os espirituais, os poderosos. Só que às vezes isso é uma tentativa meramente humana de esconder a sujeira do coração. Esse é aquele momento em que você diz assim: e aí, pastor, o que é que muda entre a gente? Eu digo: só a vocação, meu irmão. Porque eu poderia estar pregando daí de baixo igual a qualquer um de vocês. Só muda a vocação. Todos nós corremos o mesmo risco de sermos inspecionados e vistos por Cristo como hipócritas, estéreis, pessoas que têm só beleza do lado de fora, mas cuja fé e cujo coração está distante do Senhor. Eu me vejo nesse risco constantemente. Talvez isso aconteça com você também.